Espaço da saúde aqui no nosso programa, no nosso Farol de Limeira. Vou bater um papo mais uma vez com a nossa sempre bem-vinda convidada, Leilani de Paula, personal trainer, etc, etc, etc. Leilani, bem-vinda. Esse etc, etc, é porque eu faço mil coisas, né? Exatamente, exatamente. Que bom, o Mas, sinal da internet tá ótimo hoje, ai, porque que hoje, bom. olha, hoje é sabatina, hein? Você se prepara aí, é como político, hein? Ai, meu Deus do céu, viu? O que Le, vem? Leilani, eu tava pesquisando aí no noticiário e um assunto me chamou a atenção. Então nós vamos assim, vamos por partes para a gente não Vamos se por... perder. É uma moça, uma influenciadora aí que ela quer aumentar o seu quadril. Um quadril que mede 127 centímetros e ela quer atingir 130 centímetros, ou seja, 1,30 m. Bom, e aí vai a primeira pergunta. Ela postou uma série de exercícios que ela vai fazer localizados para aumentar o bumbum. E aí vem uma outra questão que eu quero te perguntar junto a isso. A vaidade, né? A gente deve se exercitar porque faz bem à saúde, faz bem para a mente, enfim. Mas tem gente que visa essencialmente o corpo, né? A perfeição do corpo. Então, deixo aí para você desenvolver esse tema. Em primeiro lugar, as mulheres realmente se preocupam mais com o corpo do que os homens, ou isso é mais ou menos na mesma proporção, Leilani? Hoje eu digo que nós estamos aí equilibradas nessa questão aí da vaidade. Os homens também estão muito vaidosos. Nós vemos hoje produtos voltados para a vaidade do homem, né? Antigamente não tinha muitas coisas para o homem se cuidar. Hoje nós temos toda a linha de skincare, nós temos muitas coisas para a estética masculina. Então, acredito que hoje, dentro das academias, existe aí um equilíbrio. E nós estamos vendo os homens também mais vaidosos, mais preocupados com o shape, malhando mais, se preocupando mais também. Mas ainda existe um número maior. Nós temos um número maior de mulheres no planeta Terra. Então, acredito que ainda por essa proporção, nós somos um número maior, tá? Então, nós batemos o ranking aí na questão da vaidade. Porque qualquer produto que vai lançar, o foco é maior na mulher, porque nós somos mais consumistas, nós somos mais preocupadas com a vaidade, sim. E nós estamos, a maioria da mulher quer estar bonita para outra mulher, né, Roberto? É. Porque fala que a competitividade é com a outra mulher. Então a vaidade está nessa competição, estar bem perante as amigas. Então, mas aí, tá, e agora me ajuda. Essa aí que eu tô te falando, com quase 1,30 m de quadril, os homens, eles devem se preocupar com o quê? Mais com, sei lá, o peitoral, O homem é o braços, talvez? peitoral. Ah, é? Peitoral. O tronco sempre foi. Antigamente, havia uma brincadeira dentro da academia que falava que os homens eram corpo de sabirila, né? Que falava, era corpo de gorila e aquela perninha fininha, né? Então a gente brincava muito, falava que o homem não treinava o membro inferior, só peito, costa, ombro, e deixava mais evidente, porque a calça jeans escondia as pernas. Mas hoje há um equilíbrio no treinamento. Hoje eu vejo que os homens estão, sim, treinando muito mais o seu corpo de uma maneira mais harmoniosa, tá? Então, antigamente a mulher não treinava braço, só treinava coxa, bumbum e abdômen. Hoje não, hoje as mulheres estão também aderindo ao treinamento físico de uma maneira mais holística, de uma maneira mais global. Então, hoje mudou bastante também essa questão do shape, tanto para o homem quanto para a mulher. Houve-se esse entendimento do quanto é importante manter os músculos em equilíbrio. Então, mas ainda na academia existe aquele homem que vai lá para treinar peito, né? Ou então na balada, vai no banheiro, tem aquela piada da balada, que ele entra no banheiro, faz 20 flexões para dar um pump ali, para ficar mais forte, né? Então ele tem essa preocupação dessa questão dessa linguagem corporal, esse peito aberto, essa força masculina, sempre mais evidenciando o seu peitoral, sim, existe.
Tá, tá bom, mas você falou de harmonia do corpo, mas vamos voltar a esse 1,30 m. 1,30 m é um exagero, não é não, Leilani? É muito exagero, lógico que é exagero. Isso aí esconde um defeito muito grande dentro dela, entendeu? Aham. Quanto mais ela quer mostrar ao mundo o tamanho desse quadril, dessa bunda, porque não tem outro nome isso, certo? O quanto mais ela quer chamar atenção, existe algo dentro dela para ser visto. Então, é uma necessidade de aprovação, é uma necessidade de chamar atenção usando o seu corpo. Então, ali esconde, de repente, algumas questões que tem que ser olhada com terapia, com trabalho ali mais psiquiátrico, porque isso não é considerado normal, tá? Então, ela está ali colocando o corpo dela de uma maneira que não é natural. E quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu já vejo com outro olhar, um olhar mais de uma necessidade de chamar atenção, uma carência, uma questão muito mais psicológica do que necessidade física de ter um quadril, um bumbum mais bonito. Isso foge da realidade de uma pessoa normal que vai para a academia para fins de, eu vou cuidar um pouco mais do meu glúteo, porque ele não tá, eu estou com o bumbum flácido, eu quero treinar um pouquinho mais. É diferente a vaidade nossa de uma pessoa normal de academia para uma pessoa que está querendo impactar o mundo com o tamanho da sua bunda, entendeu? Tá certo. Não, tanto é verdade que depois acompanhando essa notícia, né, no corpo da notícia, há relatos que logo depois dela se manifestar esse desejo nas redes sociais, ela postou um filminho, né, tomando banho, dizendo que estava muito calor lá em Brasília, que é a cidade onde ela reside. Quer dizer, claramente ela tem uma intenção de chamar para si atenções, publicidade, rentabilizar isso, né, Lenin? Então é outra história, né? Pois é, mas tem várias formas da gente chamar atenção, de rentabilizar, mas ela usa, o que me chama atenção é isso, ela usa o corpo dela de uma maneira sexual também, uma maneira dela se promover sexualmente, então, porque ela usa o seu próprio corpo de uma maneira muito, muito, como que eu posso dizer? Ela está sexualizando demais tudo isso, ela toma o banho mostrando, então ela está querendo impactar e não só monetizar, ela poderia estar fazendo outras coisas e não mostrando essa bunda toda, entendeu? Então ela tem uma questão ali também sexual mal resolvida dentro dela. Ela tem uma carência, ela tem realmente ali um distúrbio, tá? De personalidade, ali é uma carência, tem que olhar mais para dentro disso. Teria que fazer um bom trabalho ali de terapia psicológica para poder entender tudo isso. E não é só a questão de uma mulher que quer mostrar o tamanho da sua bunda. Tem outras que põem peito do tamanho de melancia. Você fala assim, por que ela quer impactar o mundo dessa forma? Se tornando bizarro tudo isso. É um exagero que passa do sensual, passa do ser sexy, Exato. ultrapassa esse limiar. Porque daí até o homem olha para isso como exagero. Isso não é sexy. Isso é vulgar, isso é um excesso. Passa dessa linha de sexy, né? Ultrapassa. Então, aquilo para mim é uma bandeira vermelha, assim, em cima dela fala, estou precisando de ajuda. Então, quando uma mulher da mídia, uma pessoa começa a se comportar com esse tipo quando ela começa a ter esse tipo de comportamento, ou então aquelas pessoas que começam também a tatuar a cara, né, Roberto? Começam a tatuar a cara inteira, começam a fazer coisas bizarras mesmo, para chamar a atenção da sociedade. Então, tem várias formas que essas pessoas tentam manifestar, de repente, desejos ou dores profundas emocionais no seu corpo, mas de uma forma para impactar a sociedade, para chamar atenção. Então, eu falo, isso é urgente, é um trabalho psicológico, porque depois, lá na frente, ela pode se arrepender. Então, lá na frente, ela pode virar essa chave aí, ela pode ter uma clareza mental de tudo isso, ela pode começar a olhar para as suas dores e falar, por que eu fiz isso? Pode haver um arrependimento lá na frente. Eu acompanho muitas transformações de mulheres que estão fazendo muitas coisas no corpo, que elas acabam mutilando o seu próprio corpo, de tanta cirurgia plástica. Mas eu vejo que é um descontentamento da sua pessoa, do seu self mesmo, desse amor próprio, é uma desconexão muito grande do seu amor próprio. É uma necessidade de chamar muita atenção. É como se elas estivessem tão vazias dentro delas, elas estivessem tão ejetadas do seu eu, né? Quem sou eu?
que elas precisam de alguma forma, oi, estou aqui, viu? Deixa eu aumentar o tamanho da minha bunda para ver se eu impacto o mundo com isso. Quero ser notícia, eu quero estar no tabloide do mundo inteiro. Então, às vezes eu vejo algumas mulheres, algumas matérias aí no mundo que mostram mulheres se submetendo a mais de 60 cirurgias plásticas. E elas estão perdendo todo o osso do nariz, e já modificaram bochecha, sobrancelha, já não estão conseguindo mais dormir com os olhos fechados de tantas cirurgias plásticas, não consegue mais fechar a boca direito. Então, assim, olha até que ponto chega o excesso, né? Olha como isso é perigoso. Isso não é saudável. Então, e o duro que muitos médicos, às vezes, faz a vontade dessas pessoas. Porque, ao meu ver, deveriam falar assim, olha, não, chama a camisa de força, chama o psiquiatra, porque isso aqui não posso mexer nisso. Isso aqui está precisando de um acompanhamento mais psicológico, antes de tomar uma decisão dessa. Mas no Brasil, nem tanto, mas fora do Brasil, muitas mulheres acabam se transformando em pessoas que ali já não é uma mulher, ali parece algo anormal, uma anomalia. Aquilo deixa de ser bonito, aquilo foge totalmente da vaidade. Aquilo está um ser totalmente transformado, entende? Mas eu olho isso com uma tristeza, porque eu vejo que o ser humano está cada vez mais desconectado do seu self, de quem eu sou, e desse amor próprio, e tentando impactar as outras pessoas e chamar atenção e dar atenção pelo seu corpo físico. Então eu vejo isso uma necessidade urgente de se autoconhecer. É impressionante como você se sai bem em cada tema que eu proponho aqui. É isso aí mesmo, Olha, concordo. eu nem estudei antes, e se eu estudar eu vou melhor. Você sabe que dentro desse exagero, só para a gente fechar, eu gostaria de voltar nesse assunto na próxima quinta-feira para falar com você sobre padrões de beleza também, que eu acho muito importante a gente situar isso aí, mas só uma mera curiosidade. Esses dias eu vi uma notícia que uma moça, ela tinha os seios tão grandes, mas tão grandes, que ela foi fazer uma viagem de avião e ela teve que ocupar 2 poltronas. Eu nunca vi né, de fato aparece, né, a foto assim, isso é notícia, acaba virando notícia. Então eu achei um negócio absurdo, né, ter que ocupar 2 bancos de uma aeronave por conta dos seios. E eu soube também de uma mulher que eu acho que é a bunda maior do mundo aí. Depois eu vou pesquisar melhor isso. E depois ela deu um relato de que ela aumentou tanto o glúteo dela que nunca mais ela conseguiu deitar, dormir e relaxar. Ela tinha que dormir, ou nem de lado, ela falou, era só realmente de bruço, né? Porque ela não conseguia mais nem manter uma postura para relaxar numa cama, que a gente fala em decúbito dorsal, né? Deitar com as costas apoiadas, porque o tamanho do glúteo era um volume tão absurdo que ela nunca mais conseguiu relaxar. Então, olha até que ponto chega, né? Ela acaba tirando o prazer até do corpo descansar e ter uma noite agradável de sono, dormir na sua posição mais confortável, por conta de uma vaidade exacerbada. Então, olha, gente, eu acho que essas coisas absurdas, que a gente fala assim, mas isso não me pega, isso é ridículo. Mas se a gente for observar esses comportamentos, às vezes a gente começa também ter alguns comportamentos que não são saudáveis. Eu conheço pessoas que não passam 1 ano sem fazer um retoque no corpo, ou na questão de plástica. Tá. E às vezes as pessoas falam, isso se torna viciante. Uhum. Assim como pessoas que começam a fazer uma tatuagem, daqui a pouco está com o corpo inteiro tatuado. Fala que isso se torna um vício. Tá. Então são coisas que a gente tem que observar os nossos comportamentos e até que ponto isso é saudável. Até que ponto eu tenho controle dessa situação. Porque realmente você vai cortando ali, cortando aqui, daqui a pouco você olha para o seu RG e não se encontra. Não se identifica mais. Tá bom, tem que tirar a segunda via depois. Leilani, vamos voltar a esse assunto na quinta-feira. Mais uma vez, agradeço muitíssimo aí a sua contribuição, sempre elegante e inteligente aqui no nosso programa. Até lá, Leilani, obrigado. Até, boa semana. Até boa semana para todos nós.